A Associação Brasileira de Tecnologia Educacional é uma entidade científica fundada em 1971 e que desenvolve programas, como o seu próprio nome diz, voltados às tecnologias aplicadas à educação. Não poderíamos deixar de fazer um registro e uma homenagem nesses 100 anos do início da educação via rádio no nosso país. Era criado a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, um grupo de pessoas da sociedade ligado à Academia Nacional de Ciências, julgou necessário e oportuno trazer para o Brasil o princípio do rádio educativo. E temos 100 anos de funcionamento do rádio no Brasil, com funções educativas, e que esse trabalho permanece até hoje, graças a uma série de profissionais que atuaram e continuam atuando dentro dessa formação. Obviamente que saímos, naquela época, de uma tecnologia muito escrita pelo papel, pela correspondência, ensino por correspondência, que já vigorava em nosso mundo como uma tecnologia, mas através do rádio surgiu realmente nesse início do século passado como sendo um diferencial que teve grande contribuição na formação de toda a sociedade em todos os países. Temos aí belíssimas experiências em países avançados, países em desenvolvimento, da educação via rádio. E nós não poderíamos deixar de fazer essa homenagem, e para isso convidamos 4 pessoas que serão os expositores nesse nosso evento. A primeira delas é a professora Merisul Carvalho, conselheira, diretora de Relações Governamentais da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, que estará dando uma contribuição com reflexões sobre todo esse histórico, sobre toda a trajetória e a relevância do rádio na educação. Temos também uma convidada, a nossa jornalista Vilma Guimarães, radialista, e que nas suas ações em várias emissoras, notadamente na Rádio Bandeirantes, traz realmente a sua contribuição a esse evento. Ela, como acadêmica de várias academias, inclusive a Academia de Letras, Artes e Ciências do Lions Clubes, traz realmente uma contribuição importante, a sua visão prática sobre a relevância do rádio nos processos nacionais. Temos também o prazer de contar com a participação do Dr. Daniel Hernandes, que tem como função, ele é um médico, participa exatamente de um centro universitário com uma atuação brilhante e tem toda a sua formação voltada à educação via rádio. O seu trabalho de pós-graduação em estrito senso foi exatamente dentro dessa área, e com muito prazer o Dr. Daniel Hernandes integra o Conselho Científico da ABT como diretor de inovações. Então, é um conselheiro nosso que participa também nesse encontro. E não poderíamos deixar de ter também a participação da própria homenageada, da Rádio MEC, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que se transformou em Rádio MEC, tem a sua contribuição, o seu papel, a sua relevância, e queremos parabenizar, e naturalmente nada melhor do que ouvir um representante, uma representante dessa emissora, para poder estar conosco nesse nosso evento. Essa é uma contribuição da ABT a todos os que participam desse programa, dessas comemorações de centenário. Esperamos que tenhamos aí um apoio sempre crescente dos programas de rádio na formação da sociedade brasileira e na formação da sociedade também em outros países. Então, desejamos a todos um bom encontro. Considerando a importância do evento da ABT, com essa comemoração dos 100 anos do rádio, da radiofonia na educação brasileira, é também uma honra para mim estar podendo conversar aqui com tantas pessoas sobre um pouco a história do rádio voltada para a educação. Eu vou dividir em 2 partes, o rádio em si, o surgimento e etc., num todo, e vou, ainda que todos me digam, já conheço, não custa nada lembrar um pouco dos nossos pioneiros. O surgimento do rádio na educação foi muito importante no desenvolvimento da comunicação e da educação no século XX. Por quê?
Ele foi uma ferramenta inovadora, permitiu disseminação de informações e conhecimentos para uma audiência muito maior do que as salas de aulas tradicionais, né, que alcançavam apenas, que podiam alcançar naquela época. Ele também permitiu a transmissão de conteúdos para áreas remotas, rurais, onde a educação era limitadíssima. Abro um parêntese aqui que muito tempo depois, né, quando nós voltarmos à década de 30, lembrando disso, dos pioneiros e etc., que a gente vai ter que ir até lá, eu lembro que a primeira história interessante que me fascinou foi na Austrália, década de 45, 47, as fazendas que ficavam longíssimas umas das outras, elas só tinham o rádio para o quê? Fazerem as suas comunicações e também darem aula, olha a EAD aí, minha gente, darem aulas para toda a população que estava já nascendo ali naquele território tão imenso, tão maravilhoso, que hoje nós vemos essa potência. Mas, além disso, o rádio permitia o aprendizado de programas educacionais, eles eram produzidos, transmitidos para a população, de crianças, adultos, como eu disse, que não tinham acesso a outras formas. Outras coisas que podemos falar do rádio, a possibilidade de criação de programas visando ensinar idiomas, ciência, matemática, geografia, de forma mais interativa e atraente. Entendam bem que eu estou falando do rádio como um todo, desde que ele começa a ser rádio, aquele rádio com R maiúsculo, né? Esse rádio que é importante, continua sendo maravilhoso até agora e sempre, né? É dele que eu estou falando. E vamos ver, com o passar do tempo ele evolui, se adapta a novas tecnologias, permite transmissão de conteúdos adicionais, educacionais, através de podcasts, internet e muitos outros meios digitais. Então, portanto, a apresentação do rádio na educação teve um impacto no desenvolvimento da comunicação e da educação, tornando possível disseminação de informações e conhecimentos por uma audiência muito maior e confiante para a democratização do ensino. Bom, mas e no Brasil? Vamos contar um pouco da história aqui. No Brasil, a radioeducação teve seus primeiros passos dados por dois pioneiros. Edgar Roquete Pinto, Rádio Roquete Pinto, aliás, nós todos continuamos usando, ouvindo e gostando muito dela nesse momento. E Paulo de Fronten. Roquete Pinto, ele foi o fundador da primeira rádio educacional do país. Chamava-se Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Era o ano de 1923. Ele acreditava que o rádio poderia ser utilizado como um meio de educação para a massa, levando conteúdos educativos para pessoas que não tinham acesso à educação formal. Já o Paulo de Fronten, por sua vez, fundador da Rádio Educadora do Brasil, começou a operar em 1927. O rádio se tornou tão importante porque foi um meio de ensino à distância, transmitindo cursos, palestras em diversas áreas do conhecimento. Outros pioneiros, além desses, nomes importantes que também aceitaram para a consolidação do rádio ou da radioeducação no Brasil, nós temos Roquete Jaime, que foi o criador do programa Hora da Criança na Rádio Nacional. Lorival Gomes Machado criou o programa Universidade do Ar na Rádio MEC. A importância desses pioneiros está na visão inovadora de utilizar o rádio como um meio de educação e cultura para a população, o que torna, como eu disse anteriormente, a democratização do acesso à informação e ao conhecimento.
Eles criaram programas educativos que possibilitaram a educação à distância para pessoas que não tinham acesso a escolas e universidades, o que foi fundamental para a formação de uma sociedade mais forte e capacitada. A radioeducação se tornou um marco da história da educação brasileira e contribuiu muito para a construção de um país mais justo e igualitário. E enquanto eu ainda tenho alguns minutos, eu quero contar uma história. Não é uma história, é uma realidade. Os anos da guerra, entre 1940, 1942, 43, não, agora é demais para a minha cabeça saber exatamente. Vamos ali para o período de guerra e pós-guerra, mas durante a guerra, eu lembro que minha mãe contava sobre o que faziam ministros protestantes no sul do país com seus programas no rádio. E uma coisa muito interessante aconteceu. Os missionários, a maioria deles, eles eram americanos. Lá em Porto Alegre nós temos o IPA, o Instituto Porto Alegre, temos o Instituto Americano da Igreja Metodista do Brasil. Naquela época, eles traziam para nós, através ali do que desenvolveram naquela escola, algumas ideias como comemorações de datas interessantes. Uma delas foi o Dia das Mães, que ele foi contado através de um programa, assim eu soube pela história, pode ser uma lenda, mas não é, e que o então presidente Getúlio Vargas teria escutado, achado interessante, e parece que é com ele que o dia do Dia das Mães adentra no nosso Brasil, né, trazendo essa homenagem tão bonita. Na Europa, a data é outra, é diferente, e nós acompanhamos exatamente a data que é comemorada nos Estados Unidos. Olhem só, isso é apenas uma curiosidade. Poderíamos dizer para o rádio, o que nós podemos dar? Palmas, salvas, de nos acompanhar até hoje. Olhem o que o podcast faz por nós adultos, que estamos, só não podemos deixar um podcast nos atrapalhar na hora da direção de nossa viatura, em absoluto. Agradeço a BT a oportunidade de ter conversado um pouco sobre o rádio no Brasil, essa potência, o rádio no Brasil, essa realidade. Olá, eu sou Vilma Guimarães, do Clube Carioca, Lions Carioca. Venho convidar vocês para participarem comigo na Associação Brasileira de Tecnologia Educacional do Fórum Virtual, 100 anos de educação radiofônica no Brasil. O fascínio do rádio é indiscutível, e o glamour de artistas que contribuíram para a integração do Brasil e Portugal também é indubitável. O rádio é o meio de comunicação mais popular e querido no Brasil e em Portugal. A todos tem um fascínio e instiga. Ouvir a voz do rádio é algo mágico. Poder transmitir vozes à distância é mais mágico ainda. Sou uma profissional do jornalismo, radialismo, sou escritora e empresária. Assim, estou sempre construindo textos, usando o poder das palavras na comunicação. A rádio no Brasil, a radiodifusão no Brasil, surgiu em 7 de setembro de 22. A sua primeira transmissão foi um discurso do então presidente Epitácio Pessoa, porém a instalação do rádio de fato ocorreu em 1923, com a criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, Roquete Pinto. É considerado, o Roquete Pinto, o pai da rádio brasileira, o veículo de comunicação mais amado no Brasil. Nós não temos a menor dúvida. Em minha vida, estive sempre engajada na promoção e desenvolvimento da mulher. Assim, criei o programa A Voz da Mulher, atualmente no Grupo Bandeirantes, já há quase 10 anos.
onde faço jornalismo, radialismo e proponho, junto com representantes de diferentes setores da sociedade, o debate quente das questões atuais do país, sobre os principais temas, pautando os interesses das famílias brasileiras, sendo hoje líder de audiência do horário. Também é uma responsabilidade muito grande. Se você gosta, se ele gosta, se a criança gosta, se o adulto gosta, se o vovô gosta, a mamãe gosta, eu tenho cada vez mais obrigação de fazer esse programa voltado para o interesse da população, o interesse das famílias, o interesse dos meus queridos ouvintes. Pois é, é um elogio, mas também é uma grande responsabilidade. A Voz da Mulher é o fio condutor de todo o livro. Fiz um livro, pois é. O meu livro se chama A Voz da Mulher. Traz, ao longo de mais de 100 páginas, experiências de vida e fatos diversos, com o apoio de personagens fictícios que interpretam situações ocorridas entre as décadas de 20 e de 80. Como jornalista, utilizo técnicas de narrativa capazes de possibilitar aos leitores vivenciarem, na terceira pessoa, as situações apresentadas numa viagem ao passado. A Voz da Mulher é o fio condutor de todo o livro. É aquela voz interior que todos nós temos, homens e mulheres. É aquela voz atenta, muitas vezes chamada de intuição, outras de premonição. É o sentimento crítico das situações da vida e acompanha o ser humano. Sendo mulher, conheço bem a nossa força. Por isso, no livro, procurei falar através de diferentes mulheres. Trago vários personagens. Todas são personagens fictícias, vivenciando as suas angústias e os seus desejos, tendo como cenário o século XX. O trabalho do jornalista é também retratar memórias, demonstrando como a sociedade evolui ao longo dos anos e como as mulheres conquistaram um importante espaço no cotidiano nacional e internacional. Trago à discussão ainda a conexão entre Brasil e Portugal, numa esfera cultural, social e romântica. É isso aí, romântica. Mulheres vitoriosas, mulheres guerreiras, mulheres trabalhadoras, tudo tendo como pano de fundo os acontecimentos mundiais em cada época. O palco de toda a trama é um antigo casarão, onde se passam os dramas das famílias por gerações. Falamos da arte de viver, do relacionamento entre as pessoas e de como podemos enfrentar os problemas e encontrar as soluções. É difícil viver. Quem disse que era fácil? Ninguém disse que era fácil. Então, nós temos que nos preparar para esse diálogo permanente, que é sobreviver. Procuro destacar no livro, para os leitores, as datas importantes, nacional e internacionalmente. Por meio de imagens, reforço a existência de tradições e cenários típicos da época retratada. Amante da literatura e da poesia, utilizo a união, traição, descoberta, desencontro, felicidade, harmonia, esperança, fé, ódio, religião e amor. Gente, desde pequena eu sou uma contadora de histórias. Não poderia deixar de ser agora que sou avó. Pois é, eu sou mãe de 3 filhos, avó de 7 netos e bisavó de 3 netos. E convido vocês todos a participarem, a construírem conosco o nosso programa A Voz da Mulher, na Rádio Bandeirantes, terças e quintas, às 13 horas. Ali tem de tudo, tem muita medicina, muita orientação médica, muita orientação de vida, os serviços essenciais para a vida do cidadão, o que está se passando no mundo inteiro, nós temos sempre aqui no nosso programa. Então, é importante a sua participação, você viverá melhor, eu tenho certeza, participando do nosso programa e aprendendo
um pouquinho mais do que você já sabe e nós aprendendo com você. Falar de educação na comunicação? Claro que nós temos que falar de Chateaubriand, que foi um magnata das comunicações no Brasil. Entre o final dos anos 30 e o início dos anos 60, dono dos Diários Associados, que foi o maior conglomerado da mídia da América Latina, que em seu auge contou com mais de 100 jornais, emissoras de rádio e TV, revistas e agências telegráficas. Também é conhecido como o co-criador e fundador, em 47, do Museu de Arte de São Paulo. Gente, eu tenho pouco tempo. E a Kelly está aí me dizendo que eu tenho pouco tempo. Mas eu tenho muito mais para dizer, eu tenho muito a dizer para você sobre esse homem maravilhoso que foi o Chateau, que foi comparado ao cidadão Kane, né? Chateaubriand já foi até chamado de cidadão Kane. Francisco Matarazzo era o seu grande adversário, um milionário. Assis Chateaubriand já foi retratado como personagem no cinema e na televisão, interpretado por Luiz Ramalho no filme Chateaubriand, Cabeça de Paraíba. Francisco de Assis Chateaubriand, Bandeira de Melo, mais conhecido como Assis Chateaubriand ou Chateau, paraibano, viveu em São Paulo, foi um jornalista, escritor, advogado, professor de direito, empresário, mecenas e político brasileiro. Destacou-se como um dos homens públicos mais influentes do Brasil entre as décadas de 40 e de 60. Era membro da Academia Brasileira de Letras. Assis Chateaubriand criou e dirigiu a maior cadeia de imprensa do país, os Diários Associados, com 34 jornais. Imagina que mundo, né? Que quantidade de jornais, 34 jornais. Ele morreu em 1968 e nasceu em 1882. Chateaubriand fundou a queridíssima Rádio Tupi, que até hoje existe. Ele fundou em 1934, sob o prefixo PRG3. A estação foi a primeira emissora de rádio dos Diários Associados, a cadeia de jornais impressos de Assis Chateaubriand, que também criou o slogan da nova estação. O cacique do rádio, veja que força, como ele era, né, regionalista. Suas instalações, que contavam com 5 salas amplas, além de um estúdio especial para orquestras, corais e bandas de música, inicialmente ficavam no bairro de Santo Cristo, no Rio de Janeiro. Ele pensava grande, era um homem voltado para estudar, voltado para trazer grandes eventos para o Brasil e grandes descobertas para o Brasil. Na ocasião, o escritor Mário de Andrade liderou uma delegação de artistas de São Paulo, composta pelo pianista Antonieta Rudes. O Rádio Teatro da Tupi também foi muito importante. Artistas como Paulo Gracendo, Orlando Drummond, Luz de Maia, Ida Gomes, Heloísa Helena e Rodolfo Maia foram contratados ou cresceram nos estúdios da emissora. Também esta emissora foi a primeira a criar uma edição dos jornais falados, como manchetes, sessões, separações musicais e sonoplastia. O grande jornal falado Tupi introduziu novas formas de tratamento da notícia, como a utilização de frases curtas e cuidados com a entonação da fala dos locutores. Segundo Guerra Mundial. Carlos Frias também apresentou o programa Caleidoscópio, que tinha como objetivo conquistar a simpatia do povo brasileiro, e o programa Boletim da Guerra da Tupi. Em 1949, os estúdios da Rádio Tupi foram atingidos por um incêndio muito grande e tiveram que passar por grandes obras. E os programas foram temporariamente irradiados do estúdio da Rádio Guanabara. Durante a Copa do Mundo em 50, depois de uma extensa reforma, a PRG3 inaugurou o maior estúdio da América Latina, que ficou conhecido como o Maracanã dos auditórios. Nas décadas de 70 e 80, os melhores índices de audiência da rádio ficaram a cargo de programas liderados por comunicadores como Paulo Barbosa, Paulo Lopes e Cidinha Campos. A Super Rádio Tupi continua líder de audiência, está presente na internet
e nos 96,5 MHz da frequência modulada, como cobertura na cidade do Rio de Janeiro e em 17 municípios da Grande Rio. A Rádio Band. Eu sou da Rádio Band. A emissora, inicialmente chamada de Sociedade Bandeirantes de Radiodifusão, foi inaugurada na noite de 6 de maio de 1937, por José Pires Oliveira Dias, na Rua São Bento, no centro de São Paulo. Seu fundador foi João Jorge Saad, que contou com a ajuda do sogro, o político Adhemar de Barros, antigo proprietário da Rádio Bandeirantes. Atualmente, a emissora é presidida por Jones Saad, filho do fundador. A emissora, inicialmente chamada Sociedade Brasileira de Radiodifusão, foi inaugurada em 6 de maio de 1937 por José Pires Oliveira Dias, na Rua São Bento, centro de São Paulo, onde se localizavam seus primeiros estúdios e auditório. Opera no dial AM na frequência 860 kW, sendo pertencente ao Grupo Bandeirantes de Comunicação. Seus estúdios estão localizados em Botafogo e sua antena de transmissão está no bairro Porto do Rosa, em São Gonçalo. É uma emissora própria da Rádio Bandeirantes, transmitindo parte da programação nacional. Em 1º de setembro de 82, nomes de peso foram contratados pela Bandeirantes, como Haroldo de Andrade. Por vários anos, a emissora teve programação esportiva, tendo como sua equipe nomes como Dulce Camargo. Em 22 de setembro de 2020, a Anatel publicou uma consulta pública para alterar a frequência de transmissão da AM 1360 para a AM 860. A programação da Rádio Bandeirantes AM é de qualidade, onde se destaca o programa Vilma Guimarães, A Voz da Mulher. É um programa de variedades, com debate quente de assuntos das primeiras páginas dos jornais, com muita informação, com debatedores de alto nível. Espero você lá, não me abandonem. Eu estou lá, Vilma Guimarães, sou jornalista, radialista e amo o meu público. Graças a Deus, vocês nos prestigiam e eu espero que você escute sempre o nosso programa. Vilma Guimarães, A Voz da Mulher, na Rádio Bandeirantes. Toda terça e quinta-feira, às 13 horas. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada ao Lions. Obrigada às academias. Obrigada à Academia Luso Brasileira. Obrigada à Rádio Bandeirantes. Obrigada à Rádio Tupi. Obrigada à Rádio Nacional. Obrigada a todos os veículos de comunicação que nos prestigiam e nos possibilitaram chegar até aqui. Muito obrigada. Um abraço. Deus abençoe todos vocês. Senhoras e senhores, prazer estar aqui para a gente participar desse evento sobre os 100 anos da educação radiofônica no Brasil. Queria agradecer inicialmente ao João Roberto pelo convite, agradecer ao Tadeu, que, como a gente diria no rádio, está cuidando lá das carrapetas, para a gente poder falar para vocês um pouquinho sobre um determinado tema em relação aos 100 anos do rádio. Então, pode passar, por favor? Eu vou falar para vocês sobre os marcos da evolução da radiofonia no Brasil durante o século XX. É claro que existem vários marcos. Eu selecionei alguns que são importantes para a gente lembrar essa história, né? Uma história tão rica, uma história tão importante, uma história tão fundamental para um país do tamanho do Brasil, né? E que trouxe uma série de benefícios para a população ao longo desses últimos 100 anos. Pode passar? Eu quero, então, me apresentar, né? O meu nome é Daniel Pinheiro Hernandes, eu sou médico, sou professor titular da Faculdade de Medicina de Teresópolis. Fiz o meu mestrado na UCP em Educação, na área de concentração em Tecnologia Educacional, e a minha dissertação de mestrado foi a utilização do rádio na educação para a saúde. Essa é uma das razões, então, de eu estar contando essa história
para vocês hoje, que é parte da minha dissertação, ou eu retirei da minha dissertação, né? Eu também sou colaborador do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação, IPAE, e sou membro do Conselho Científico da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional. Pode passar? Muito bem, vamos começar com uma definição que nós podíamos pegar em qualquer dicionário de radiofonia, né, para a gente partir de alguma coisa concreta, né? A radiofonia, então, é a emissão e transmissão do som utilizando as propriedades das ondas hertzianas, ou seja, radiofonia significa radiodifusão, ou seja, também pode representar um posto emissor de sons por meio de ondas hertzianas, radiofonia, rádio. Então, esse nosso veículo de comunicação, que está fazendo 100 anos, pode passar, ele teve dois elementos antecessores que foram fundamentais, dois fatos, né? Um deles foi com Marconi, em 1896, quando o Marconi inventou, quando ele conseguiu desenvolver o primeiro sistema prático de telegrafia sem fios, ele abriu um caminho imenso para uma série de possibilidades, inclusive para o rádio, né? Não se tinha ideia disso, evidentemente, naquela época, mas foi uma coisa fantástica, 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 porque essa abertura de caminhos gerou tudo isso que nós temos hoje em termos de comunicação radiofônica. Pode passar? Um outro antecedente, um outro antecessor importante aconteceu nos Estados Unidos, em Pittsburgh, nos Estados Unidos, em 1923, quando foi instalada a primeira estação de transmissões sonoras. Até então, não havia uma estação que fizesse isso, né? Isso aconteceu em 1923, quer dizer, no início do século passado, e fazendo parte dessa história toda, nós temos, então, o primeiro passo para a instalação das estações de rádio. Pode passar? E aí chegamos no dia 7 de setembro de 1922, vocês estão vendo aí à direita e à esquerda dois cartazes da época, né, falando sobre a comemoração do centenário da independência, época em que nós tivemos duas exposições, uma exposição nacional bastante importante, de setembro a dezembro de 1922, e também tivemos uma exposição internacional, né, de setembro de 1922 a março de 1923. Essa data é importante, obviamente, porque é o centenário da nossa independência, mas também é importante porque marcou a primeira transmissão radiofônica no Brasil. Pode passar? Isso aconteceu a partir do alto do Corcovado. Vocês estão vendo aí à direita uma antena, a primeira antena de radiotransmissão que foi colocada no Brasil, no alto do Corcovado, em 1922. E nessa data, então, a gente teve a nossa primeira transmissão de rádio. Pode passar? Muito bem, uma coisa que aconteceu no ano seguinte, mais especificamente no dia 20 de abril, foi que a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro começa a transmitir. Essa rádio foi fundada pelo Roquete Pinto e pelo Henry Morise, e ela tinha uma vertente nitidamente educativa. Era uma coisa que marcava, ou que marcou as rádios da época, foi esse aspecto educativo, né? Essa Rádio Sociedade é hoje a Rádio MEC. E a gente observa aí nessas imagens, né, o início disso tudo, né, uma construção ainda muito pequena, né, depois uma notícia falando, foi instalada ontem a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Essa rádio depois ela muda para esse prédio que a gente está vendo à direita. Esse prédio, vocês lembram que eu falei sobre uma exposição internacional que houve pelo centenário da independência, e esse prédio ele ficou aonde estava
o setor tchecoslovaco daquela exposição internacional que aconteceu no Rio de Janeiro, pelo nosso centenário da independência. Então, aí se instalou depois a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro e foi a pioneira, portanto, nesse contexto radiofônico. Pode passar? Na época do 7 de setembro, aquela transmissão aconteceu justamente com o discurso do nosso então presidente da República, Epitácio Pessoa. O transmissor estava no Rio de Janeiro, como nós falamos, a torre estava no alto do Corcovado, e vocês vejam que os aparelhos receptores estavam instalados em Niterói, em Petrópolis e em São Paulo. Vejam como aquilo ainda era uma coisa tão incipiente, né? Hoje o rádio consegue atingir qualquer lugar, de qualquer maneira, né? Com qualquer tempo, o rádio chega até as pessoas, né? Mas naquela época, logicamente, as coisas eram bem mais difíceis. Pode passar? Na década de 20, então, o rádio ele se espalha pelo país, e ele se espalha através de clubes ou de sociedades. Então, as rádios eram mantidas por entidades como clubes e como sociedades. Por isso que nós temos muitas rádios com o nome de Rádio Clube, Rádio Sociedade, Rádio Clube de tal lugar, Rádio Sociedade de tal lugar. Eu pus aí alguns exemplos, né? Vocês estão vendo aí a Rádio Clube, por exemplo, o estatuto do Rádio Clube, ou aqui o Rádio Clube de Pernambuco, uma das pioneiras aqui do Brasil, ou um desfile que foi patrocinado e foi organizado nos salões do Rádio Clube, quer dizer, clubes, sociedades se organizavam para desenvolver, então, atividades radiofônicas. Era assim que a coisa funcionava na década de 20. Pode passar? Já a partir de 1931, as coisas começam a evoluir. Em 31, a gente tem o primeiro documento sobre radiodifusão, e aí acontecem algumas mudanças que são muito importantes. Uma dessas mudanças é que aquele caráter erudito, caráter educativo, caráter cultural que os programas tinham, eles começam a sofrer algumas modificações, tornando-se algo mais popular, algo que atingisse mais toda a população mesmo, se volta um pouco mais para as questões de lazer, para as questões de diversão. Então, uma coisa que era só vista como erudito, educativo, cultural, etc., ele começa a ter outras vertentes, e aí surgem diversas possibilidades para o rádio em solo nacional. E, logicamente, né, alguns fatos históricos acabaram também contribuindo. Em 32, nós tivemos a Revolução Constitucionalista, e o rádio assume uma importância política muito grande nessa época. Então, além de ser erudito, popular, servir para diversão, etc., ele começou a ser usado como propaganda política. Cada lado da Revolução tentando conseguir os seus adeptos, tentando conseguir os seus voluntários, e aí o Estado de São Paulo teve um grande trabalho radiofônico nesse sentido. Então, aí surge também a importância e a aplicação política da radiofonia no nosso país. Pode passar? Em 1934 surge a Voz do Brasil, uma iniciativa bastante interessante. Eu tive um professor durante a minha época de graduação que dizia que a Voz do Brasil era o melhor noticiário sobre o Brasil, porque ele era o mais completo. E isso é verdade, né? É um grande noticiário sobre tudo o que acontece todos os dias aqui no país. Isso é uma coisa muito importante. A Voz do Brasil é um segmento de informação nacional bastante importante, portanto. E em 1936 a gente tem
a Rádio Nacional do Rio de Janeiro funcionando, uma das rádios fundamentais aqui no país. A Rádio Nacional teve um papel nessa época absolutamente fundamental, né, porque foi pioneira numa série de aspectos que o rádio passou a apresentar. Pode passar. Chegando nos anos 40, com a Rádio Nacional e com outras rádios, então, nós temos a época de ouro do rádio, né? Surgem emissoras, por exemplo, especializadas em esportes. Então, nós temos programas de auditório. As rádios, elas tinham orquestras organizadas para fazer a produção dos seus programas. As rádios tinham auditórios, as pessoas participavam desses programas, as pessoas iam aos auditórios, esses programas eram transmitidos pela rádio ou pelas rádios, né? Havia uma série de artistas que eram conhecidos dessas pessoas por causa das rádios, eles eram contratados pelas rádios, né? Então, a gente tem, por exemplo, Calbi Peixoto, Ângela Maria, Orlando Silva e um monte de outros ícones da música popular brasileira. Havia, inclusive, a escolha da rainha do rádio, e tudo isso mexia com a população dessa época de uma maneira muito, muito grande e muito legal, né? Pode passar. E em 1941 surgiu o Repórter Esso, outro elemento extremamente importante para o nosso país. O Repórter Esso depois foi para a televisão. Vocês estão vendo aí, do lado esquerdo da tela, uma notícia dizendo que o Repórter Esso começava hoje, né? Começa hoje o mais completo serviço de informações radiofônicas. E era um serviço levado tão a sério, as pessoas confiavam tanto no Repórter Esso que as notícias, né, ao contrário do que tem hoje com as fake news, né, mas as pessoas só aceitavam alguma coisa como verdadeira se ela passasse no Repórter Esso, se ela fosse falada no Repórter Esso. E muita gente costumava acertar o horário do relógio, segundo algumas pessoas contam, né, pelo início do Repórter Esso, que ele era extremamente pontual. Aqui do lado direito nós temos o Heron Domingues, que foi um dos grandes locutores do Repórter Esso, um dos grandes apresentadores, aquilo que hoje é o âncora, né, do Repórter Esso. Depois ele foi para a televisão, vocês já estão vendo aí o Heron numa fase televisiva dele. E o Repórter Esso tinha dois slogans bastante interessantes, né? Um deles é que o Repórter Esso era o primeiro a dar as últimas. Mas o que ficou mais conhecido, que era falado sempre quando o programa começava: alô, alô, Repórter Esso, alô, testemunha ocular da história. Isso ficou gravado na mente de todas as pessoas. Eu me lembro que eu era garotinho quando cheguei a escutar algumas edições do Repórter Esso, e era exatamente isso. Isso é uma das coisas que eu me lembro. Alô, alô, Repórter Esso, alô, testemunha ocular da história, né? Isso chamava a atenção da gente, era uma coisa muito, muito interessante. Pode passar? É claro que daí surgiram uma série de outros noticiários também, né? Em 1950 chega a televisão, e isso é um grande fator, porque vai influenciar o rádio, né? Mas a televisão chega com Assis Chateaubriand, que está aí sendo mostrado à nossa esquerda, e chega com a TV Tupi, que tinha a figura do índiozinho, que a gente vê aí à direita, como o seu logo, né? Ou como o seu representante. Com a chegada da televisão, o rádio vai ter que se inventar, né? Se reinventar, ou sofrer uma série de modificações, porque ele estava agora competindo com um meio que não transmitia só som, mas também transmitia imagem, né? Então, isso fez uma série de modificações acontecerem. Pode passar? Com o surgimento da televisão, então, o rádio vai buscar novos rumos, e aí aquilo que eram fitas e discos
A gente podia fazer um programa só com fitas e discos, né? Ela passa a envolver também pessoas, então a gente começa a ter repórteres que vão para determinados lugares, que vão se arriscar mais em determinadas reportagens, por exemplo. A gente começa a ter a participação mais efetiva das pessoas, chamando atenção para isso, então. As radionovelas dão lugares aos noticiários, então os noticiários começam a ganhar uma pujança bastante significativa. Pode passar? E os programas de auditório, que eram extremamente famosos na década de 40, na década de 50, elas são transformados ou são voltados agora para a utilidade pública, para serviços de utilidade pública. Então, os serviços, os programas de auditório das rádios vão terminando e elas começam, logicamente, não só a utilidade pública, mas outras atividades substituindo esses programas de auditório. Pode passar? Em 1960, então, surgem as primeiras emissoras com transmissão em frequência modulada. Em 1970, inicia a empresa brasileira de radiodifusão, a famosa Radiobras, uma empresa bastante significativa para a radiofonia do Brasil. Em 1980, surgem as transmissões em som estéreo, que foi um grande passo também para o rádio. Em 1990, nasce o jornalismo 24 horas, quer dizer, a gente começa a ter, né, da mesma maneira que a televisão começou a ter uma programação 24 horas, o rádio também começou a fazer isso. As rádios tinham um horário para serem ligadas e um horário para serem desligadas, passaram a ter programação 24 horas, e nessa década de 90 para frente, começa a aproximação do rádio com a internet. Então, começa a haver significativamente isso, o que hoje é um fator muito importante, né? E nos anos 2000, a gente tem uma evolução tecnológica absurda. Haja visto o que a gente tem, por exemplo, acontecendo com a evolução dos celulares, por exemplo. Hoje surgem os meios digitalizados de comunicação. Pode passar? Então, hoje, o que nós temos? Nós temos o rádio ainda presente numa imensa maioria dos municípios, dos domicílios. Vocês têm que levar em conta, ou a gente precisa levar em conta, né, que existem lugares em que a gente pode não ter, por exemplo, acesso à internet, mas a gente tem acesso às ondas de rádio. A gente pode não ter uma antena de transmissão de celular ainda, o celular pode não pegar bem, ou a internet pode cair, etc. e tal, mas o rádio está ali presente, e isso é um fator de relacionamento, vamos dizer assim, do país como um todo bastante significativo, né? A radiofonia continua sendo um importante instrumento de comunicação, isso não há dúvida. A gente tem, inclusive, a evolução da radiofonia de comunicação, por exemplo, militar, essas coisas, que foi fantasticamente melhorada, né? E hoje as rádios têm algumas características que são importantes, né? A instantaneidade, porque isso, com os meios mais tecnológicos, mais digitalizados, ficou bastante mais facilitado. A interatividade, porque hoje essa tecnologia facilita com que qualquer coisa que esteja acontecendo em qualquer lugar do mundo seja transmitido por ondas de rádio para qualquer outro lugar. A mobilidade, né, do rádio, a proximidade que ele proporciona, e isso tudo com qualidade e credibilidade. São duas questões importantes. O rádio nunca deixou de ser ouvido, porque ele sempre foi uma coisa um meio que apresentou qualidade, mais qualidade ou menos qualidade, mas sempre qualidade, e foi um meio sempre muito bem acreditado. As pessoas sempre confiaram muito no rádio, isso foi uma coisa muito importante. E, logicamente, nos
já chegando aqui no século XXI e ultrapassando os limites que eu propus antes. Mas só falando sobre isso, hoje nós temos alguns elementos que são extremamente facilitadores. Quer dizer, a gente não precisa hoje ter um rádio, né? Antigamente a gente tinha aqueles rádios enormes, né? Depois a gente passou a ter rádios menores, os rádios transistores, os rádios portáteis, né? Chegamos a ter aqueles radinhos que a gente podia botar dentro do bolso, né? Mas hoje nós temos o telefone celular que transmite qualquer estação de rádio, os iPods, o MP4, o tablet. Então, vários elementos que eu estou chamando aí de facilitadores proporcionaram muito mais receptividade das ondas de rádio, né? Então, o rádio, com toda essa tecnologia, ele acabou se expandindo em relação à população. Pode passar? Uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar com relação ao rádio foi o grande trabalho educativo que o rádio desenvolveu e desenvolve, né? Então, vocês estão vendo aí uma imagem do século passado, isso aí é mais ou menos segunda metade do século passado, em que a gente tinha uma série de programas educativos e tem um rádio no meio desse pessoal todo e todo mundo escutando uma aula, por exemplo. Então, isso foi fundamental para muita gente aprender, para muita gente adquirir cultura ou mais cultura nessa época em que as coisas não eram tão rápidas como a gente tem hoje. Muitos programas educativos, muitos programas de educação física, né, de cultura física, de saúde corporal, muito importante isso, né? Então, o rádio foi e é fundamental para os aspectos ligados à educação no nosso país. Pode passar? A gente também não pode deixar de falar isso, né? Em 2011, a Unesco aprovou, e depois, em 2012, a Assembleia Geral da ONU também aprovou o dia 13 de fevereiro como sendo o Dia Mundial do Rádio. É uma data que a gente precisa lembrar, né? Tem um monte de datas que acontecem todo dia que passam realmente despercebidas, mas é bom lembrar do Dia do Rádio, né? Esse dia mundial é muito importante. E nós temos um Dia Nacional do Rádio, 25 de setembro. Em 2022, foi apresentado um projeto de lei que propôs essa data em alusão ao nascimento do Roquete Pinto, que nasceu em 25 de setembro, portanto, considerado o pai da radiodifusão no Brasil. Vocês lembram que ele trouxe a Rádio Sociedade para o Rio de Janeiro. E então, desde o ano passado, nós temos o Dia Nacional do Rádio, 25 de setembro. Pode passar? Então, essa figurinha aí, ela de uma certa forma, resume, né, o que a gente falou. Nós temos aí um belíssimo rádio de antigamente, um daqueles rádios que o pessoal chamava, não esse, mas um que tinha uma forma mais ogival na parte de cima, que era o rádio capela, né? Depois vocês vejam que ele foi evoluindo, né? Ele foi diminuindo de tamanho, porque as válvulas foram ficando menores. O grande boom aconteceu quando as válvulas foram substituídas pelos transistores, que aí uma válvula que era enorme, queimava com facilidade, foi substituída por uma pecinha que tinha 1 centímetro e que não se estragava com facilidade. Isso fez com que os rádios ficassem menores, mais fáceis de transportar, podiam ser colocados com energia elétrica ou a pilha, o que era uma coisa fantástica, né? As pessoas iam, então, por exemplo, no interior, nas zonas rurais, o pessoal ia trabalhar, por exemplo, na roça, levava o rádio e ficava ouvindo o rádio. Então, isso foram coisas fantásticas que realmente
falando em termos históricos, inclusive, a gente precisa pensar, né? Porque o rádio teve uma função fundamental para o desenvolvimento do nosso país, né? Eu acho que ainda tem, né? A gente não percebe muito isso, porque a gente também não percebe muito outras coisas, porque tudo ficou muito massificado. Mas o rádio tem uma função muito importante, né? A gente, quem mora em grandes centros, pode não se ater para isso, mas nós temos lugares muito distantes, lugares muito afastados e lugares onde talvez só cheguem as ondas de rádio. Então, para alguns locais, o rádio é o único elemento que pode significar, por exemplo, contato com notícias, contato com programas educativos, etc. e tal. Isso é uma coisa fundamental, né? Uma coisa realmente importante. E chegamos aí até o rádio transmitido através dos nossos aparelhos celulares. Quer dizer, o rádio, esse senhor de 100 anos, tem muita história para contar, contou muitas histórias. Quantos eventos nós tivemos, a morte do presidente Getúlio Vargas, nós tivemos, por exemplo, o início da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos, por exemplo, o ataque a Pearl Harbor, nós tivemos o fim da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a explosão da bomba atômica, da primeira bomba atômica, as Copas do Mundo, que até 1966 a gente só conseguia ouvir pelo rádio, né? Então o rádio contou muitas histórias e ainda continua contando, né? Se a gente pegar, por exemplo, imagens daquele canal 100 que passava antes dos filmes no cinema, e sempre que eles mostravam os torcedores nas arquibancadas, por exemplo, do Maracanã, era muito interessante que a gente via o torcedor no estádio vendo o jogo, mas com o radinho no ouvido. Quer dizer, ele queria escutar o locutor falando, né? E isso é marcante para a história do rádio, né? Então, é um senhor de 100 anos com muita história contada e que ainda vai contar muitas histórias, né? Pode passar? Então, minha gente, eu agradeço muito pela atenção. Espero que vocês tenham curtido um pouquinho desse tempo curto que a gente usou, mas que tratou dos principais marcos, ou de alguns marcos, sobre a história desse grande meio de comunicação que é o rádio. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Olá a todos, eu me chamo Adriana Ribeiro, eu sou produtora da Rádio MEC, estou aqui oficialmente concursada pela Empresa Brasil de Comunicação desde 2013, mas desde muito tempo sou ouvinte da emissora, atuei na Sociedade de Amigos da emissora, então, portanto, em nome da rádio, em nome da Empresa Brasil de Comunicação, em nome dos ouvintes e das pessoas que se interessam por educação e cultura, eu quero agradecer muitíssimo à Associação Brasileira de Tecnologia Educacional por esse evento e por nos ter feito o convite para falar dessa emissora tão querida, tão importante. A Rádio MEC, ela nasce como Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, exatamente tentando unir a potência da tecnologia e da educação. Ela foi pensada, sonhada por cientistas, intelectuais, artistas nos anos 1920, depois de uma exibição dos equipamentos de transmissão que foi feita na grande exposição que o Centenário da Independência promoveu no Rio de Janeiro, quando equipamentos de transmissão foram trazidos ao Brasil, e Edgar Roquette Pinto, o antropólogo, cientista, foi um dos que viu nesses equipamentos uma possibilidade de amplificar os saberes que eles compartilhavam nos grandes centros com o Brasil inteiro. Roquette Pinto já tinha tido uma experiência muito importante de viajar o Brasil com o Marechal Cândido Rondon,
ele conhecia a imensidão do nosso território e as muitas dificuldades pelas quais os brasileiros passavam então. E uma das questões importantes era exatamente compartilhar saberes sobre saúde, saberes sobre a cultura em geral, né? E assim, em 1923, a 20 de abril de 1923, eles, a Roquette, mais os membros da Academia Brasileira de Ciências, se juntaram e fundaram a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, uma emissora que tinha essa missão de amplificar, de distribuir pelos ares saber, conhecimento, educação. E foram montando uma programação que tinha notícias factuais, enfim, leituras de jornais, mas também tinha cursos de línguas, curso de Esperanto. Havia uma expectativa, inclusive, de que o rádio pudesse unir todas as nações num grande acordo de paz da humanidade, que ainda estamos aguardando. Palestras das mais diversas e também programação feita para crianças, com histórias. E nessa época, enfim, não só utilizaram o rádio, mas também meios impressos, né? As cartas eram utilizadas como maneira de se comunicar com os ouvintes e também de pedir sugestões, né? Mas a própria emissora, a Rádio Sociedade, ela teve 2 revistas e em suas revistas ela programava, ela apresentava o programa de seus cursos, né? Desses mais variados cursos, desde cursos de línguas até palestras sobre as marés, palestras para pais e mães, né? Sobre enfim, como criar seus filhos na modernidade que estava chegando ao Brasil. Depois dessa fase da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, uma série de transformações aconteceu, né? O rádio veio para ficar e modificou a paisagem urbana, né? E contribuiu imensamente para a unificação da nossa língua, para o entendimento de nacionalidade, assim como contribuiu também para a divulgação da nossa música e, inclusive, para a fundação de uma música popular brasileira, né? Que foi se amalgamando e se reinventando ao longo das décadas. Nesse ínterim, os sócios da Rádio Sociedade não se sentiram mais capazes de manter a emissora por questões financeiras e estruturais. E então, em 1936, essa emissora, sua frequência e alguns funcionários passam a ser lotados no Ministério da Educação e Saúde. Na ocasião, quem era o ministro era o Gustavo Capanema, e é criado, então, o Serviço de Radiodifusão Educativa. Dentro desse Serviço de Radiodifusão Educativa, muitos foram os diretores da Rádio MEC nesse período. Cito Fernando Tude de Souza, Mozart de Araújo, Murilo Miranda, diretores que eram técnicos em educação e que pensaram uma programação que unisse entretenimento com conhecimento. E também diversos programas foram criados nessa dimensão, né? Programas de literatura, programas de apresentação de grandes vultos da história da humanidade, programas de línguas estrangeiras, Aprenda Alemão Cantando, aproximação à língua francesa e também música, né? Nossa emissora é reconhecida como uma das principais responsáveis por guardar a música de concerto, guardar, promover, gravar e difundir a música de concerto brasileira realizada na década de 50, 60, 70 e até hoje. Hoje em dia temos 2 emissoras, Rádio MEC AM, que é uma rádio que toca música popular, que faz entrevistas com personalidades da cultura, que promove divulgação científica, e a Rádio MEC FM, que é uma rádio mais musical, onde temos a música de concerto do Brasil e do mundo, programas de jazz, de música instrumental e também divulgação cultural. Fazemos parte hoje da Empresa Brasil de Comunicação, junto com a Rádio Nacional, que é outra grande referência da radiodifusão brasileira. E nós agora estamos completando esses 100 anos
com a perspectiva de que rádio, internet podem fazer muito ainda pela difusão da educação, da cultura, para, enfim, não só para difundir obras consagradas, mas também para apresentar ao público novos nomes, novos talentos na literatura, na música e na dramaturgia e na divulgação científica também. Nossa intenção agora, com esse centenário, é pensar os próximos 100 anos dessa emissora, né? Entendendo que ainda temos muito o que fazer, tanto pelo rádio quanto pelo nosso país. E há muito ainda do que falar. Então, essa junção da tecnologia do rádio, da tecnologia da internet e de pessoas querendo compartilhar seus saberes, eu acho que é eterna, e queremos conclamar todos os parceiros a se juntar a nós para pensar que rádio é esse que queremos para amanhã. Mais uma vez, muito obrigada ao convite. É uma fala breve, mas eu espero que ela promova e provoque em todos que estão escutando aqui, que estão participando desse evento, essa vontade de estar junto, de pensar junto e de fazer mais. Muito obrigada. A Associação Brasileira de Tecnologia Educacional agradece a todos os parceiros, a todos os expositores e a todos os ouvintes, os que assistem naturalmente a esse encontro, que está disponibilizado nas redes sociais para transmissão, retransmissão, nesse momento que se comemorou os 100 anos da educação radiofônica em nosso país. A VT espera revê-los em outros encontros e deseja realmente que sejam bons frutos aos debates que foram trazidos nesse nosso momento virtual realizado pela BT.